Quais engenharias você pode fazer EAD e quais você não pode? Muitas pessoas têm essas dúvidas a respeito do mercado de trabalho da engenharia aceitar ou não algumas graduações no formato EAD. Por isso, nesse vídeo, vamos fazer um tier list para elencar para você quais engenharias é possível e quais engenharias você não deve fazer à distância. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Então vamos lá, sem enrolação, eu vou fazer aqui esse tier list de maneira bem breve para você poder indicar, para você poder identificar quais engenharias vale a pena fazer no formato EAD. Por óbvio, aquilo que a gente vai levar em consideração são as matérias da faculdade, se tem muitas matérias práticas, também a questão do mercado de trabalho, aceitar ou não. Então tudo isso nós vamos levar em consideração e vamos apontar aqui durante as argumentações, certo? Então vamos lá, sem muitas delongas, começando aqui com uma que você pode. No caso é a engenharia de software. Só deixa eu dar zoom aqui. Isso, engenharia de software. A engenharia de software você pode fazer EAD sem medo algum, porque é um curso extremamente prático. A maioria dos seus trabalhos é justamente no computador, então não tem muito o porquê de você não poder fazer engenharia de software EAD. É um curso relativamente tranquilo quanto a esta dúvida, tá? A maior parte do trabalho vai ser ali desenvolvendo códigos, trabalhando com a gestão de sistemas, então tudo isso é no computador. Então, por óbvio, você pode fazer direto da sua casa, se você tiver acesso a um computador, obviamente. Se você não tiver, daí fica difícil. Agora que a gente fez o fácil, agora começa a ficar mais difícil. Só deixa eu dar um zoom aqui. Outra que eu acho que você pode fazer EAD tranquilamente é engenharia de produção. Só que tem um porém que a gente precisa considerar. A engenharia de produção, como é uma faculdade muito generalista, você, em algumas oportunidades, se você quiser, você pode se especializar em automação, em elétrica, em civil, em mecânica. Esse tipo de circunstância não vale muito a pena fazer EAD. Só que, como a maior parte do trabalho é relacionado à gestão, é relacionado a empreendimentos, é relacionado com a gestão de processos, boa parte desses estudos está relacionado com planilhas, com softwares que são feitos, que no caso é estudado em cima de um computador. Por isso, é uma faculdade que você também pode fazer EAD. Só que, por óbvio, se você depois quiser se especializar em uma área de elétrica, uma área de automação, daí eu recomendaria que você fizesse algo presencial. Mas engenharia de produção, de um modo geral, dá para fazer EAD de boa. Uma que não dá para fazer EAD, na minha opinião, é engenharia química, principalmente por causa das aulas de laboratório. Pensa comigo, como que você vai ter uma aula de laboratório em casa? Você vai ter lá todos aqueles equipamentos, aquelas máquinas que no laboratório da faculdade tem? Não vai ter. Então, mesmo que você já tenha uma experiência na área, engenharia química eu não recomendo você fazer EAD. O mesmo é válido para engenharia ambiental. A engenharia ambiental você também vai ter que fazer muitos experimentos. Você vai ter aqueles equipamentos em casa. Quando você faz uma engenharia EAD, o ideal é que você tenha a possibilidade de conseguir replicar os estudos na sua residência, como é o caso, por exemplo, da engenharia de software. Se você tem acesso aos softwares no seu computador, você consegue estudar, você consegue desenvolver as suas atividades. Engenharia ambiental, que tem muita aula em laboratório, tu vai ter aquelas máquinas caríssimas na sua casa ou vai ter acesso em algum outro lugar? Dificilmente. Por isso, uma engenharia que eu não recomendo fazer EAD. E o mesmo argumento é válido para engenharia de alimentos. Você também tem muitas aulas em laboratório para você fazer os testes com os alimentos. Além disso, os próprios estudos, por exemplo, tem muito aquela questão, vamos fazer um determinado experimento com um tipo de alimento, fazendo algumas variações dos alimentos. Daí é chamado algumas pessoas para participar, no caso, das análises sensoriais e fazer aquele estudo. Você vai ter acesso a isso na sua casa? Dificilmente. Então, por isso, é uma outra engenharia que eu não recomendo você fazer EAD. Além disso, dando sequência, agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, tá? Aqui, uma outra engenharia que também vai nessa linha é a engenharia de bioprocessos. Você também tem muita aula em laboratório, muitas coisas que você vai precisar do laboratório e da sua casa você dificilmente vai ter acesso a esses equipamentos. Por isso é mais uma que eu não recomendo você fazer EAD. Agora aqui, dando sequência. Uma que dá para você fazer, porém depende do contexto, é engenharia elétrica. Por que engenharia elétrica dá para fazer, mas depende do contexto? Se você já tem experiência na área de elétrica, vamos supor, você trabalha há 10 anos como eletricista, você trabalha há 5 anos como eletricista, ou alguns anos atrás você fez o eletrotécnico e já está atuando na área. Nesse tipo de situação, você pode fazer EAD. Por quê?
você já tem o contato prático e aquilo que você estiver estudando, se você está trabalhando simultaneamente aos seus estudos, você pode aproveitar o seu trabalho para desenvolver um aprendizado maior. Então vamos supor, você está lá fazendo engenharia elétrica EAD e você está na disciplina de sistemas de potência e você trabalha em uma concessionária de energia. Você pode aproveitar o seu trabalho para conseguir compreender algumas coisas que são ensinadas na sala de aula. Então, a engenharia elétrica é uma faculdade que você pode fazer EAD nesse tipo de situação, onde você já tem uma experiência na área, você já trabalha na área. Se não, eu não recomendo. Se você não tem experiência na área, nunca trabalhou, daí eu recomendaria você fazer presencial. Mas, tendo experiência, dá para fazer EAD. E o mesmo vai ser válido para engenharia mecânica. Engenharia mecânica entra na mesma linha de raciocínio. Se você já trabalhou como mecânico, no caso mecânico industrial, torneiro, alguma coisa do tipo, você já tem um contato com a área da mecânica, aí dá para fazer EAD. Se não, eu não recomendo. Tá? Segue nessa mesma linha. Quem tem experiência na área, esses cursos dá para fazer EAD, não diria assim tranquilamente, mas é uma opção, porque, por exemplo, se você está trabalhando, dificilmente você vai conseguir conciliar uma engenharia elétrica presencial com o seu trabalho. Daí a opção seria fazer EAD para você conseguir conciliar os dois. Mas daí, como você está trabalhando na área, você pode então desenvolver ainda mais os seus estudos, aproveitar o seu trabalho para compreender algumas coisas que são ensinadas na sala de aula, no caso na sala de aula virtual, e assim você consegue aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Mas se você não tem esse contato prático, daí eu não recomendo, porque é interessante você ter aquele contato da sala de aula com os equipamentos para você conseguir, por exemplo, compreender as coisas que são ensinadas, as aulas de laboratório. Então, por isso que esses dois entram aqui no Depende, tá? E pessoal, antes de continuar, uma outra coisa que eu gostaria de destacar para você é o seguinte: hoje em dia, o inglês, para quem quer ser engenheiro, é muito importante. Não adianta vir com aqueles papos de esse negócio de inglês, de vender curso, não sei o que lá. Gente, pensa comigo. Hoje, o mercado da engenharia está extremamente competitivo, então você precisa se destacar em relação à concorrência. E o inglês ainda é uma excelente forma de você se destacar, porque menos de 1% das pessoas no Brasil são fluentes em inglês. Então, quem alcança esse patamar, com certeza se destaca muito. Então, se você não quer ficar com aquele mimimi, eu não quero aprender, não sei o quê. Se você que está assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que você é uma pessoa totalmente diferente, que quer se destacar, quer encontrar as melhores oportunidades e os melhores salários, você precisa buscar isso. E por isso nós pesquisamos muito, procuramos muito, justamente para ajudar você. Encontramos um curso excelente, super barato, onde você pode parcelar até 12 vezes, um valor super barato, e você vai aprender muito mais rápido, porque ele é concentrado justamente na prática, naquilo que você precisa para alcançar a fluência, sem perder tempo com aquelas coisas necessárias. Por isso nós pesquisamos muito e encontramos a jornada do autodidata em inglês. Mesmo outros cursos oferecendo fortunas para a gente divulgar, a gente traz esse que é muito mais acessível, exatamente para ajudar você a alcançar a fluência de uma maneira muito melhor. Portanto, se você quer ser um engenheiro de destaque e ficar muito acima da concorrência, não perde o seu tempo. Começa hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. A engenharia eletrônica também, só que a engenharia eletrônica eu diria que você não precisa necessariamente já estar trabalhando na área, mas se você tem condições financeiras, por exemplo, de adquirir os equipamentos que são necessários para o estudo da engenharia eletrônica, daí é uma boa. Vamos supor, você vai conseguir adquirir um ferro de solda, você vai conseguir adquirir um osciloscópio. Óbvio que tem muitas coisas na faculdade que você não vai conseguir, mas se pelo menos o básico você tiver condições, daí é uma boa também você fazer eletrônica, mesmo que você ainda não trabalhe na área. Só que, por óbvio, eu ainda recomendaria você fazer presencial se você não trabalha na área. Se trabalha na área, dá para fazer de boa, tranquilamente, tá? Porque você já vai ter o contato, você vai conseguir aproveitar os conhecimentos para aprimorar o seu trabalho, daí é tranquilo. Se você ainda não trabalha na área, só se você realmente tiver condições de adquirir os equipamentos e não tiver como de jeito nenhum fazer ela presencialmente. Outra que também entra nessa lista é engenharia civil. Se você já fez um técnico de edificações, se você é mestre de obra, alguma coisa, já atua na área da construção civil, de alguma forma, quer fazer engenharia para completar o seu currículo, para conseguir um cargo mais alto, só que você já tem experiência, já atua na área, dá para fazer EAD tranquilamente, tá? Se você não tem experiência, daí não recomendo. Por isso que entra aqui também no Depende. Dando sequência,
aqui, deixa eu ver qual engenharia que é essa. Essa daqui eu acho que é engenharia agrícola. A maioria das engenharias aqui, pessoal, vai entrar justamente no depende, porque se você já atua na área, dá para fazer AD. Se você atua na área, é relativamente tranquilo. Peraí que eu tirei engenharia ambiental daqui. Vamos lá. Engenharia aeronáutica, não fazer, por óbvio. Como que tu vai fazer engenharia aeronáutica EAD? Eu acho que não tem... Peraí que tá mexendo tudo. Como que você vai fazer engenharia aeronáutica EAD? Eu acho que não tem nem essa opção, tá? Então, engenharia aeronáutica, com certeza, entra no não fazer, porque você vai ter que ter contato com as aeronaves, com os equipamentos. Então, engenharia aeronáutica, eu particularmente não conheço nenhuma faculdade que ofereça esse curso à distância. Se tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, mas eu nunca ouvi falar. Daí aqui, vamos lá. Engenharia de controle e automação também entra aqui no depende. Por quê? Se você trabalhar na área, dá para fazer EAD. Só que a engenharia de controle e automação, principalmente se você for fazer uma especialização, porque muitas pessoas fazem, por exemplo, engenharia elétrica e depois fazem especialização em engenharia de controle e automação. Daí você pode fazer de boa. Tá? Daí você pode fazer de boa. Então, a engenharia de controle e automação, ela flutua bastante aqui entre pode fazer de boa e depende, tá? Mas eu vou colocar aqui no pode fazer de boa para a gente ter mais um aqui. Mas entendam esse contexto, tá? É interessante você já ter experiência. Se você vai começar hoje cru, tá? Vamos supor, você vai começar hoje cru fazendo engenharia de controle e automação. Nesse caso, o ideal seria você fazer presencial, tá? Se você não trabalha na área ainda ou nunca fez nenhuma outra engenharia. Tá, vamos dar sequência. Engenharia naval também não tem nem como você fazer online, eu acredito que nem exista, porque também é uma engenharia que você tem que ter contato com coisas que dificilmente no EAD é possível, por isso eu recomendo fazer presencialmente. A engenharia naval. Engenharia de telecomunicações também entra aqui no depende, porque se você tem uma experiência na área, vamos supor, você trabalha já como eletricista, já trabalha com instalação de rede de internet, já trabalha com rede de computadores, às vezes você fez um tecnólogo ou fez um técnico, já está trabalhando na área de telecomunicações, daí pode fazer essa engenharia de boa. E também se for uma especialização, se você não estiver tratando da engenharia, mas sim uma especialização, também dá para fazer EAD tranquilamente. Tem uma outra engenharia que vai entrar aqui no... Dá para fazer... Que não dá para fazer... Deixa eu ver, essa daqui. Essa daqui é engenharia agrícola, mas entra a agronômica aqui também, tá? Engenharia agrícola e engenharia agronômica, colocaria as duas juntas aqui como no não fazer. Por que não fazer? Por causa das aulas de laboratório, principalmente. Como que você vai ter acesso a fazer aulas de laboratório EAD? Não tem como. Por isso, engenharia agrícola, engenharia agronômica, engenharia, no caso, agronomia, todas essas eu recomendo você não fazer EAD. Assim como a engenharia florestal. Também recomendo você fazer presencialmente, principalmente para você ter aquele contato. Você pode até já trabalhar na área, mas eu ainda recomendaria fazer presencialmente, porque vai ter muitas coisas que dificilmente você vai ter acesso, que seria importante você aprender dentro da faculdade presencialmente, com aulas de laboratório, utilizando os equipamentos da faculdade. Então, mesmo trabalhando na área, eu recomendaria você fazer presencialmente. Até porque, se eu não estou enganado, não tem nenhum curso técnico específico assim para a área florestal. Como, por exemplo, na engenharia elétrica, a gente tem o técnico em eletrotécnica, tem o técnico em eletromecânica, que são boas opções para você já adquirir uma experiência prévia. Aqui, na engenharia florestal, a gente não tem tanto isso. Por isso, eu recomendaria fazer ela presencialmente. E assim entra também a engenharia da pesca. Esse é um outro curso que dificilmente você teria essa possibilidade de ter acesso às coisas da faculdade, os laboratórios, mesmo você trabalhando na área. São coisas, alguns estudos, por exemplo, a respeito dos animais, a respeito de técnicas, que você não vai ter tanta possibilidade já direto do mercado de trabalho. E também tem a questão de não ter um curso técnico assim tão imponente como é o caso do eletrotécnico para a engenharia elétrica. Então eu indicaria fazer a de pesca de maneira presencial também. Então tudo que você vê que nós precisamos muito de laboratório é recomendável você fazer presencialmente, pela possibilidade maior da compreensão dos conceitos básicos do seu curso. Agora, aquilo que você tem a possibilidade de fazer um curso de nível técnico antes, poder atuar na área, já ter uma certa experiência, daí sim você tem a possibilidade de fazer EAD ou presencial se você quiser, né? E aqueles que você pode fazer de boa, a gente já comentou ali anteriormente. Outro que eu acredito que
Assim, não é recomendável fazer EAD engenharia física, tá? Essa aqui é engenharia física. Também por conta dos laboratórios. Na faculdade, você vai ter acesso a muitos laboratórios para compreensão de inúmeras coisas da sua área que somente a instituição pode te oferecer. Então, como que você vai, por exemplo, entrar na área da engenharia física e assim conseguir atuar durante um tempo e depois querer fazer uma faculdade, né? A graduação. É meio complicado, por isso que eu também colocaria ela entre aquelas que eu não recomendo você fazer EAD, que eu recomendo fazer presencialmente. Outra que eu recomendo, dependendo da situação, é a de energia. Se você já atua na área, vamos supor, você fez o eletrotécnico e está trabalhando na área de sistema de energia solar, ou até mesmo o eólico, ou qualquer outra coisa, você trabalha em uma subestação. Daí você pode fazer a graduação de energia tranquilamente, porque você já tem um conhecimento da área, você já atua e tem a possibilidade de utilizar os conhecimentos teóricos compreendidos em sala de aula, no ambiente virtual, no seu dia a dia do trabalho, certo? Então, se você já tem uma experiência, dá para fazer a de energia de maneira online tranquilamente. Tá entrando aqui de maneira bem semelhante que é elétrica. Então, tudo aqui que tá no depende da sua experiência principalmente, tá? Se você já tem experiência, dá para fazer de boa. Outra, engenharia de computação. Só deixa eu dar um zoom para ver se é isso mesmo. Isso, engenharia de computação. A engenharia de computação, ela também vai nessa linha aí de você já ter a prática, já atuar no mercado de trabalho, poder fazer, mas também depende de uma outra coisa. Se você não tem experiência ainda, mas você quer fazer engenharia de computação, atuar com o desenvolvimento de software, daí você também pode fazer EAD, tá? Porque tem muitas faculdades, e mesmo sendo uma faculdade de engenharia de computação, você tem essa possibilidade de fazer de maneira focada no software. Então, se você quer fazer engenharia de computação com esse objetivo, você também pode fazer de maneira 100% online, tá? Mesmo não tendo experiência. Mas se você já tiver experiência e quiser trabalhar com hardware, vamos supor, você fez um técnico em eletrônica antes e você quer continuar o seu desenvolvimento de conhecimento no hardware, daí você também pode fazer EAD se o seu foco for essa parte física. Outra que eu recomendo também você fazer presencialmente é a engenharia de Minas, por conta das partes de laboratório, tá? Mesmo se você já atua na área, vamos supor que você fez um curso técnico e trabalha na área de Minas, eu ainda recomendaria que você fizesse de maneira presencial. Mas não sei o que, eu já trabalho na área, já tenho experiência. Beleza, não tem problema, você pode fazer EAD se você conseguir encontrar essa opção, mas eu recomendaria fazer presencial por você ter acesso a laboratórios que possam te permitir uma compreensão mais precisa de vários conhecimentos teóricos da sua faculdade, tá? Então, por isso, eu elenco ela entre aqui do não fazer. A engenharia de materiais vai também nessa mesma linha de raciocínio aqui das demais. É recomendável você fazer de maneira presencial por conta dos laboratórios, por mais que você já tenha um contato com a área. Tem muitas coisas que somente na faculdade para você obter a compreensão. Principalmente aqui, pessoal, nessas últimas, engenharia de Minas, engenharia de materiais, para quem até pensa em seguir carreira acadêmica ou uma carreira de maior compreensão dos conceitos básicos da sua área. Se você quer, por exemplo, só fazer a faculdade para ter assim o teu diploma e poder exercer a sua função, daí mesmo essas engenharias, se você encontrar uma opção viável para fazer EAD, dá para fazer, se você já tem uma experiência na área. Agora, se você quer obter uma compreensão maior, um entendimento mais preciso do contexto da sua área, eu recomendaria fazer presencial, tá? Porque é melhor para você ter acesso a esses laboratórios e essas tecnologias que muitas vezes só a faculdade para te permitir. A engenharia de agrimensura e a engenharia metalúrgica também entram nessa mesma linha de raciocínio, porque são faculdades que exigem um pouco aí dessa prática, que às vezes só a instituição vai te permitir. Por mais que se você trabalhe na área, você pode ter acesso a algumas compreensões, né? O caso, por exemplo, da elétrica. Só que no caso da elétrica é um pouco mais fácil você ter essa compreensão. Vamos supor, você está lá trabalhando com uma subestação. Daí você tá fazendo a disciplina de proteção de sistemas de potência. Você vai estar vendo as coisas literalmente ali no seu dia a dia. O relé acionar, os equipamentos de proteção, você vai fazer manutenção daquilo. Então você tem essa visão mais prática ali no seu dia a dia.
Os outros exigem um conhecimento maior em laboratório, que você vai precisar do laboratório, você vai precisar dos equipamentos que a instituição pode oferecer para ter uma compreensão maior das coisas. Por isso, eu elenco dessa forma. Se você tiver uma opinião diferente, não tem problema, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim a gente pode discutir e até mesmo entender qual que é a sua visão a respeito disso. Mas na minha opinião, no meu entendimento, na minha compreensão, essa é a melhor forma de elencar aqueles que dá para fazer AD, os que depende e os que eu não recomendo. Então, para finalizar, vamos passar aqui todas as graduações, começando com as 3 que dá para fazer de boa: engenharia de software, engenharia de produção e engenharia de controle e automação, com asterisco ali na engenharia de controle e automação, daquela questão se você vai fazer uma especialização ou uma faculdade. O depende: elétrica, mecânica, civil, eletrônica, telecomunicações, de energia e computação. E o que eu não recomendo fazer: química, alimentos, bioprocessos, ambiental, naval, agrícola, agronômica e agronomia, aeronáutica, florestal, da pesca, física, minas, materiais, agrimensura e metalúrgica. Então seria basicamente esse o nosso tier list a respeito das engenharias que recomendamos ou não você fazer EAD. Convido você a deixar aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso, aquilo que você concorda ou discorda. Seu comentário é sempre muito importante, pois ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico para que mais pessoas também possam ter compreensões diferentes e assim entender ainda mais sobre essas áreas. E por óbvio, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo do canal e ajudar muita gente a continuar com esses conteúdos. E se você quer ver um outro tier list a respeito das engenharias, eu vou deixar aqui em cima onde eu elenco as mais difíceis, para você identificar se a sua é tranquila ou se a sua é difícil. Assista lá que com certeza você vai gostar muito.